Bom dia, gente querida, gente amada aqui do canal. É uma alegria muito grande estar fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou tratar esse assunto, eu estou levando para vocês já de muito tempo, mas ao mesmo tempo eu queria fazer ele para depois. Mas de certa maneira ele se encaixa dentro da minha proposta, né? Hoje em dia eu estou procurando tentar fazer com que vocês possam pensar fora da caixa, né? Esse é o meu objetivo principal. E por acaso eu estava assistindo um vídeo de um teólogo, né? E não gostei de ele ter colocado que a Bíblia, né, era ridículo, né? Um pensamento que as pessoas entendiam da Bíblia, né? Eu quero acreditar que ele não chamou a Bíblia de ridícula, a passagem ridícula, e sim que ele colocou que é ridículo as pessoas lerem uma coisa e entenderem outra. Então a gente vai chegar lá, tá? Então, como nessa linha de vídeo nós estamos falando sobre a ciência, né? O que é verdade e o que não é, então a gente vai procurar trabalhar essa prerrogativa aqui. A gente sabe que a ciência ela tem um objetivo, que é ensinar como é que as coisas funcionam em harmonia com as leis da física, né? Então, ela faz isso nas escolas, através dos mestres, né? Através dos seus gênios e coisa e tal. Então, elas ensinam como é que a ciência ensina como é que as coisas funcionam em harmonia com as leis da física. Esse aqui é o ponto, tá? Que a gente vai ficar hoje, analisar bem de perto, as leis da física, né? Por quê? Porque as leis da física, elas regulamentam toda a estrutura do mundo material, né? Mas aquela história, sempre outorgando ao acaso a autoria de tudo. Em outras palavras, a ciência ela sempre vai dizer que não existiu um criador, que as coisas aconteceram num chamado Big Bang, onde houve uma grande explosão e depois de uma grande explosão, segundo a ciência, porque quando uma coisa explode, fica só ruínas, né? Mas para a ciência, a grande explosão foi o pontapé inicial de todo o sistema organizado que existe no mundo. Todos os processos muito inteligentes, né? Por exemplo, nós temos os ciclos que permitem o equilíbrio da vida, né? Então os rios correm para os mares correm para os rios, a chuva, né, que a água evapora, né, e depois cai, né, em forma de chuva, é outro ciclo, as estações, né, verão, inverno, outono e primavera, as lunações, né, lua nova, lua cheia, minguante, crescente, o ciclo do carbono, do oxigênio, o próprio trabalho das abelhas, né, com a polinização, né, das flores e tudo, né, é outro ciclo muito importante, e a fotossíntese. Isso eu citei apenas alguns, né, para mostrar que tudo funciona dentro de uma harmonia, né? Então a ciência, naturalmente, ela faz o papel dela. Qual é o papel da ciência? É anular o autor da vida. Muita gente fala de Bíblia, muita gente ensina, mas eu percebo que eles têm uma grande dificuldade em entender que a única luta que existe não é contra o mal, né? O bem e o mal, não é isso aí não é esse o problema. O problema é entre o conhecimento e a ignorância. Esse é o grande problema da humanidade, é a luta, a eterna luta entre o conhecimento e a ignorância, entre a sabedoria e a ignorância. Infelizmente é assim. O triste é que quando teólogos que deveriam defender a criação, né, a Bíblia, a criação, acabam por defender a mentira, que de uma forma ou de outra acaba também ajudando a anular a pessoa de um Criador. Esse rapaz aqui é um teólogo. Então ele combate quem defende a Terra plana. Ele combate usando a Bíblia. Então ele diz que a Bíblia... Não, ele faz uma pergunta. A Bíblia diz que a Terra é plana? Aí ele está, digamos assim, refutando o vídeo de um terraplanista chamado Castanhari, né? Sobre a nostalgia, ciência
Eu acho que ele quis colocar aqui sobre a nostálgica ciência do Castanhari. Até aí tudo bem. Só que quando chega nesse minuto aqui, 4:53, aí ele diz que esse texto aqui, nesse exato minuto do vídeo, ele afirma que é ridículo achar que seja literal Eclesiastes 1:5. O que diz Eclesiastes 1:5? Eclesiastes diz assim, ó: o sol se levanta, o sol se põe, e se apressa para voltar a seu lugar onde renasce. Então ele diz que a Bíblia, embora esteja escrito isso aqui em Eclesiastes 1:5, mas não quer dizer isso, quer dizer outra coisa. Entende? Aí ele fala que quem escreveu está colocando isso aqui, mas do seu ponto de vista. Aí já não é a palavra de Deus, é a palavra de quem escreveu. Vejam só como é que é a coisa. A Bíblia ela deixa muito claro que o sol nasce e que o sol morre no horizonte. A Bíblia ela deixa até claro, ela diz que nasce no leste e que se põe no oeste. Os próprios terraplanistas erram, na minha opinião, erram. Eu sou terraplanista, mas o que é certo, o que é errado. Então eles dizem que o Sol ele fica girando ao redor da Terra. Aqui, aonde ele vai passando é dia, aonde ele deixou para trás vira noite. Não é isso que a Bíblia ensina. Porque assim, gente, vamos ser extremamente corretos. Ou você diz que você acredita na Bíblia. Então, se você acredita na Bíblia, você se apega a ela. Agora, se você diz que isso aqui não tem valor, que não é isso aqui que está escrito, então pega a Bíblia, rasga, joga fora, toca fogo. Porque ou você está com o Criador ou você não está com o Criador. Agora, você não pode estar de paixonite, né? Assim, sabe? Carinho, amor, sabe? Com a ciência. E depois tá com a religião. Não dá. Ou você está com a Bíblia ou você está com a ciência. Tá? Porque a Bíblia defende a criação. A ciência nega a criação. Entendeu? Então, a Bíblia está dizendo que o sol se levanta. A Bíblia está dizendo que o sol se põe, deita. E se apressa para voltar ao seu lugar onde renasce. Existe um lugar, a Bíblia está dizendo que existe um lugar onde o sol nasce, diz que é no leste, fala que onde ele se põe é no oeste. Eu tenho aí vários vídeos falando sobre isso, tá bom? Então, quer dizer, é um teólogo. Aí a minha celeuma aqui já é com a pessoa que diz que é defensor da criação, da Bíblia, e fica falando contra a Bíblia. Tá? Aí tem aqui um outro texto aqui que ele também fala. É esse aqui que é interessante, Josué 10:12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus às mãos dos israelitas. Na presença de Israel, ele exclamou, quem? Josué: Sol, detente sobre Gabaon, e tu, lua, sobre o vale de Aialon. E aí o 13 mostra, ele fez um pedido aqui no 12, e o 13 mostra o resultado do pedido, né? E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse dos inimigos. É o que está escrito no livro do justo. Se eu não me engano, é no livro de Jazar, em português, e Achar, em hebraico. Né? Então parou, pois, o sol no meio do céu e não se apressou a descer pelo tempo de quase um dia. Então aí está sendo bem específico. Então ele, como teólogo, nega isso aí. Né? Então é aí que eu entrei para questionar. Existe uma ferramenta, que fica entre as orelhas. A minha é um pouquinho assim, né, para poder escutar melhor. Né? Entre as nossas orelhas existe uma ferramenta aqui dentro, chamada cérebro. Infelizmente alguns usam só para colocar chapéu, piolho. Essa ferramenta, gente, é para ser usada quando o cidadão diz que está errado, que não foi o sol que parou, não foi a lua que parou. Ele está querendo dizer que foi a terra que parou. É aí que fica feio para o cara, que não usa a inteligência, não usa o raciocínio, é só um enfeite aqui no meio.
entre as orelhas. O cérebro foi feito para a gente fazer uma ginástica,zinha, gente. Usar ele, entendeu? O cérebro é para ser usado, não é para ser guardado, não é para, tá? Senão ele fica encroado. Vamos analisar bem aí para ver a inteligência do sujeito. Nós temos 3 movimentos na Terra, eu coloquei só um, tá? É rotação, translação e tem um terceiro movimento que é de a inclinação, tá? A inclinação, né? A Terra gira ao redor do Sol e ainda inclina desse jeito, segundo a ciência. Ela vai girando e vai inclinando, 23 graus e meio, movimento de inclinação, e vai girando ao redor do Sol, tá? Vamos ver aqui. Rotação, são 450 metros por segundo para cobrir 40.075 quilômetros em 24 horas sobre si mesma, ou seja, sobre o próprio eixo, né? Como se tivesse aqui um ferrão aqui é uma bola aqui, entendeu? Então, quando ela faz essa volta aqui, ela começa aqui, vamos dizer que ela começa aqui, e aí ela vai fazer esse movimento aqui, quando ela chega aqui, fez 24 horas, tá? Isso é girar sobre o próprio eixo. Então, ela gira sobre o próprio eixo a cobrindo 40.000 quilômetros em 24 horas. E isso ela faz, gente, em 1.656 quilômetros por hora. Nada que existe na Terra tem essa velocidade. Lógico, tirando velocidade do som, velocidade da luz. Mas assim, um carro, um avião, né, não alcança isso aqui. 1.656 quilômetros. É um negócio louco. Para vocês terem uma ideia, um carro de Fórmula 1 dá 350 quilômetros por hora. Se você bater uma foto dele aqui, se você conseguir pegar ele na hora que ele passa com uma máquina fotográfica boa, você vê a cor dele, né? Se ele for... Então você vê a cor dele passando. É assim, é um negócio louco, tá? Nós estamos falando de 1.656 km por hora. Isso rodando sobre ela. Mas rodando ao redor do Sol, gente, o giro ao redor do Sol em translação, em 365 dias e 6 horas, percorrendo 940 milhões de quilômetros, é a 108.000 quilômetros por hora, gente. 108.000 quilômetros por hora. Agora vamos ver a inteligência desse teólogo, que só sabe bater na cara do terraplanista, dizendo que não foi o Sol que parou. Porque o Sol é adoração, né? É adoração. Deus Sol, Deus Mitra, né? Então o Sol é o Deus para muita gente no passado e parece que continua sendo hoje. Porque quando você coloca o Sol como astro-rei, como centro do universo, então você, quer queira, quer não, direto ou indiretamente, você está adorando o Sol. Não, mas eu não estou adorando. Sim, você pode até dizer que não está adorando, mas você está defendendo uma tese que coloca ele como superior até o próprio Criador, e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Bom, então se para o inteligente lá, tá? Se para o inteligente não foi o Sol que parou, gente, aí ele quer dizer que foi a Terra que parou, fica mais feio, fica mais ridículo ainda. Por quê? Vou explicar para vocês. Vocês já pensaram o que é 1.656 quilômetros parado uma vez assim? Tá aquela loucura assim. Parou. Gente, defendem que tem água ao redor do globo tudinho. Era água vazando para tudo quanto era lado no universo. Era Josué voando para o espaço. Vocês concordam, gente? 1.600... Eu não estou nem falando aqui nos 108.000 quilômetros. Porque aí nem montanha segura. Sai voando montanha. Vocês estão entendendo? O raciocínio é ridículo, gente. É ridículo achar que foi a Terra que parou. É ridículo isso, gente. A pessoa não para. Isso aqui é dado da própria ciência. É a ciência que diz, para nós a Terra está parada. Para nós a Terra está parada, estacionária, quieta no lugar dela, e que o Sol é uma lâmpada. Uma pequena lâmpada.
tá? Sobre a terra, sobre a sala. Quer gostem, quer não gostem. Agora, me prova aí, como é que a terra, se você acredita na Bíblia, né? Não estou falando com quem defende a ciência, porque eu também gostaria que o pessoal que defende a ciência pudesse explicar como é que a Terra, 1.656 quilômetros, se é que você é cientista, científico, que gosta da ciência, como é que ela para? Pá! Olha, aquela como eu fiz, né? Vocês nem veem minha mão, aí pá! Poxa, gente, uma freada dessa de uma vez, nem pulga, nem carrapato, nada ficava em cima da terra. E isso a 1.656 quilômetros. Porque se ela parar também esses 108 mil quilômetros por hora, gente, não tem condição, gente. Isso é ridículo, ridículo, como diz a minha filha. Mas vamos continuar o raciocínio. Uma máquina de lavar roupas, ela tem uma centrífuga. Toda máquina de lavar roupa, né? Não é o tanquinho, é a máquina de lavar roupa, né? Então, quando ela lavou, ela vai fazer o processo de enxaguar a roupa, né? Ou seja, de tirar a água. Ela faz isso a 1.500 RPM, tá? 1.500 RPM. Quer dizer, em torno de 500 a 1.500. A água fica na roupa, olha, essa rotação entre 500 a 1.500 chega perto, né, de 1.650. A máquina de lavar roupa fica, a centrifugação dela em torno de 500 a 1.500 RPM. E a sua roupa sai quase enxuta, tá? Esse negócio aqui no meio, entre as duas orelhas, é para ser usado, tá? Não é enfeite aí não. Então a água não fica na roupa, nessa rotação de 1.000, eu vou botar 1.500, não fica, tira toda a água, a roupa sai úmida, ok? Tá? Usando a inteligência, tá bom? Olha, eu não sei dizer, eu acho que seja um carro aqui que eu estou vendo um pneu, né? Se ele ia muito a 160 por hora, 180, eu calculo 180. Naturalmente, aí ele bateu em alguma coisa, 180, só 180 quilômetros. Olha aí, você não reconhece o que é isso aqui. Você não reconhece. Bateu a 180 por hora, 160 que seja, tá? 100 que seja. Olha o estrago aqui, ó. Gente, a gente tem que botar a cabeça para raciocinar. 108 mil quilômetros por hora. Na translação, 1.600 ao redor aqui, parado uma vez, gente, não fica nada fica em cima. Nenhuma água dos oceanos da Terra redonda, molhada, ficaria em cima, tá bom? Isso é só para vocês raciocinarem. Então as igrejas, naturalmente, elas também possuem a sua parcela de culpa, quando, ao apoiarem a fraude científica, elas acabam também por ajudar o seu engenhoso plano de anular a pessoa do Criador, como uma fonte de toda a beleza que existe. Então as religiões têm o seu... Não, mas a minha igreja não sei o quê. Não, é. Olha a logomarca da igreja Fonte da Vida. Olha a logomarca aqui, ó, o planeta Terra da Igreja Evangélica Unção Pentecostal. Olha a terra aqui, ó. Igreja Batista Getsemane. Igreja Unida Mundo para Cristo. Igreja Evangélica Cristo Vive. Aqui, ó. Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. Olha aqui a Bíblia, olha a terra aqui. Aqui, ó, uma terra, não sei se dá para vocês verem, pegando fogo aqui em cima. Né? Todas elas têm uma Bíblia, alguma coisa pegando fogo, né? O inferno, né? Aqui, ó, Igreja Batista Nacional. Essa outra aqui, outra terra aqui, olha a América do Sul aqui, não sei se dá. Viva o Sobrenatural de Deus, é outra igreja. Igreja Assembleia de Deus, uma delas, porque tem igreja, Ministério de Madureira, Ministério de tudo quanto vocês possam imaginar. Todas elas, olha aí, ó, assinando embaixo a Terra Globo, quando a Bíblia ensina que a Terra é plana. Igreja Mundial do Poder de Deus. Igreja das Testemunhas de Jeová, ó, dentro da Bíblia deles, ó. A Bíblia é cientificamente exata e vem aqui, ó, um planeta Terra, tá?
Quando eu digo que essa ferramenta que está entre as orelhas, tá? Tem que ser usada. Ó, há alguém que mora acima do círculo da Terra. Gente, a pessoa parece que faltou a aula das formas geométricas, né? Circunferência é uma coisa que faz, entendeu? Completa um círculo, circunferência. Esfera é uma coisa redonda, entendem? Então, existe uma diferença entre círculo e esfera. Quando a Bíblia fala em Isaías 40:22 que há um que mora acima do círculo da terra, não está dizendo esfera. Esse cidadão aqui, ele é adventista. Se vocês derem um zoom na imagem, vocês vão ver tipo a cara do cachorro bulldog aqui nessa foto. Ó. Vocês já viram um vaso sem flor? Esse é o primeiro vaso que não tem uma flor e tem um bicho feio aqui, ó. É só ampliar a imagem. Olha aqui a apologia, né? Aqui, ó, a terra. Tá? E eles defendem, a Igreja Adventista defende a guerra através de Rodrigo Silva, através de Leandro Quadros, através de Michelson Borges, se eu não me engano. Né? Então, quer dizer, ou a gente está com a Bíblia, ou a gente está com a ciência. Não dá para casar as duas, não tem como. Tá? Apesar que tem a ciência, né, do design inteligente, que veio justamente, como é que eu digo, veio combater o que estão fazendo, né? Com a ciência, a pseudociência está fazendo coisa errada e a ciência do design inteligente veio tentar colocar o trem de novo nos trilhos, de volta aos trilhos. Agora vamos olhar, gente, o que diz a Bíblia em Gênesis, tá? Capítulo 1, depois o versículo 5, depois o versículo 8, depois o versículo 12 e o 13. Vejam só o que a Bíblia diz, tá? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Não está dizendo que criou esse universo que eles inventaram aí. A Bíblia diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Se você não concorda com isso, pegue a sua Bíblia, rasgue, bote um querosene, uma gasolina e toque fogo. Porque não dá para você dizer que acredita no Criador e não acredita na palavra. Né? Então a Bíblia deixa bem claro que tudo que existe, né, foi feito no princípio, onde o Criador, ele criou o céu e a terra. Tá? E aí depois ele chamou dia as trevas e chamou a luz, ele chamou dia e as trevas ele chamou noite, mas ainda não era o sol. Tá? Isso é importante que seja dito. Aí veio o primeiro dia. Né? Ele usou a própria luz, a própria energia que ele tem para iluminar. Isso é o que está escrito aqui. Aí ele fez o firmamento, que ele chamou de céu. Aí houve uma tarde e uma manhã, aí aqui já é o segundo dia, primeiro dia, segundo dia. Então no primeiro ele criou a luz que não é o sol, tá? E depois ele criou o firmamento. Isso no 8. No 12, a terra produziu vegetação, plantas e tudo mais, semente de toda espécie, árvores. Isso foi o terceiro dia, tá? Muito bem. Aí no 14, Gênesis 1:14, Deus disse que existam luzeiros no céu